Olá, tudo bem com você? Eu me chamo Jaqueline Oliveira, eu sou psicanalista clínica e nesse canal nós vamos falar sobre muitos assuntos relevantes. É isso mesmo, você não entendeu errado. O nosso título é Como Atrair um Relacionamento Tóxico. Parece ser contraditório, né? Mas é exatamente isso que eu quis trazer. Mas antes, se inscreva aqui no nosso canal, curta esse vídeo, compartilha com a amiga dedo podre e vamos nessa. Por que eu quis fazer o vídeo com uma chamada de que algo que ninguém quer? Porque eu percebo que as pessoas nem sabem por que entram num relacionamento tóxico, abusivo. E é sobre isso que eu quero falar aqui hoje nesse vídeo. Complemento do meu segundo vídeo aqui desse canal sobre identidade, tem tudo a ver com a resposta a esse vídeo, tá? Porque a pessoa que entra num relacionamento abusivo, num relacionamento tóxico, ela está totalmente perdida em sua identidade. O que significa isso, Jaque? É uma pessoa que não se conhece, é uma pessoa que provavelmente teve dificuldades nas relações com o pai, com a mãe ou com os criadores, é uma pessoa que não consegue ver merecimento, é uma pessoa que provavelmente tem autoestima baixa. Então, respondendo a esse título, como atrair um relacionamento tóxico, a resposta seria: você sendo dependente emocional, você não se priorizando, você sempre colocar as pessoas num patamar maior do que você não se conhecer, você sempre se deixar para depois. Ah, essa daqui é bem clássica. Você ser a boazinha. Sabe aquela criança que queriam que nós fôssemos na infância? Pois é. Essa criança, quando cresce, se não se desenvolver, se não passar por um autoconhecimento, ela vai entrar em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos, porque ela sempre aprendeu a colocar outras pessoas em prioridade, em primeiro lugar da sua vida. E isso com certeza vai trazer relacionamentos não só afetivos, tá? Mas também um padrão de repetição no trabalho onde está, vai atrair patrões que, sabe aqueles patrões que querem arrancar o couro da pessoa, falando português claro, aquele patrão que não valoriza, e assim por diante, vai sempre estar atraindo padrões de repetições de chupins. Amizades também. O que é chupins, Jaque? É você estar perto de pessoas que só tiram a sua energia, que só se aproveita de você. Isso é familiar para você? Pois é. Então, você precisa de um antídoto. E o que é isso? É se conhecer. É passar pela jornada do autoconhecimento. É saber quem você é de fato na sua essência. É saber o que faz você se arrepiar. O que faz você se sentir viva. Porque é a partir desse lugar de você se olhar com coragem, verdade, humildade, que você vai começar a olhar para dentro e vai trilhar essa jornada do autoconhecimento. Não é do dia para a noite. Quando a gente vai trilhar esse caminho do desenvolvimento pessoal, não é fácil, porque a gente tem que lidar com muitas inabilidades. A gente tem que reconhecer que nós tomamos muitas decisões erradas, que nós deixamos muitas pessoas pisar na gente, que a gente estava num lugar de inferioridade. Então não é confortável, mas também não é confortável, com certeza, continuar neste lugar. Então, uma vez eu ouvi que nós temos que escolher o imposto que nós queremos pagar na vida, porque a gente vai ter que pagar de qualquer jeito. Então, ou você paga por você se bancar, por você entender quem você é, por você desenvolver a sua autonomia, o seu autoconhecimento, a sua autoconfiança, o seu amor próprio, ou você vai ficar à mercê de relacionamentos
Gente, e não existe coisa mais triste do que uma pessoa não enxergar o seu próprio valor. E eu já estive nesse lugar. É por isso que eu estou aqui hoje. Porque eu tive que passar por tudo isso para hoje estar falando para você com propriedade. O meu propósito aqui nesse mundo, eu já entendi que é ajudar as pessoas que eram Jaquelines, que já foi quem eu fui. Então é isso que eu estou fazendo aqui hoje. Se eu estou aqui hoje para falar com você, é porque eu tive que aprender a duras penas o que é estar nesse lugar. Hoje eu sei qual é o meu propósito. Hoje eu tenho facilidade de fazer isso, de falar com você aqui na frente das câmeras. Quem assistiu os meus outros vídeos, eu já falei que falar em público, na câmera ou para palestrar é o segundo maior medo do ser humano, pelo medo de falhar. Mas eu já não tenho mais esse medo, porque eu entendo que eu sou ser humano, eu entendo que se eu errar eu posso refazer, eu entendo que quanto mais eu fazer, melhor eu vou ficar, sabe? São essas clarezas que nos dá a liberdade de viver com alegria, de viver com humanismo, de viver com... Eu acho que eu inventei essa palavra, gente. Com humanidade, sabe? Você entender que você é falha mesmo, que você não precisa ser perfeita para ser amada. Essa frase fez tanto sentido para mim, porque eu era uma pessoa perfeccionista. Quantas coisas eu deixei de fazer, quantas ideias eu deixei de colocar em prática, porque eu era perfeccionista. E isso tem a ver com egoísmo, sabia? Não é uma característica boa. Quem é perfeccionista fica sempre achando que é melhor do que os outros. E só foi quando eu decidi que iria me permitir errar que as coisas começaram a acontecer na minha vida. Então, o meu convite para você hoje é se olhar com verdade, humildade e coragem e trilhar esse caminho de começar a olhar para suas relações, começar a olhar quais foram as suas dores, quais são as suas crenças sobre relacionamento, como é que você, quando erra, você fala com você mesmo. Gente, o jeito que você fala com você vai dizer muito sobre a forma como você se vê. Hoje eu vejo, quanto mais eu estudo sobre comportamento humano, eu vejo que a maior trava do ser humano é com a autoimagem. Se você não consegue enxergar valor em você, o mundo vai te tratar como você se trata. Então é muito necessário que a gente rompa com essas mentiras que contaram pra gente. Eu tenho uma frase que diz que as mentiras que contaram a seu respeito foram tão bem contadas que até é difícil de desvencilhar delas. Porque às vezes era um olhar cortante, às vezes não era nem palavras. Às vezes era num gesto de mostrar que você era inútil. Infelizmente, tem muitas e muitas pessoas que passaram sim pela verbalização. E para uma criança não há nada de pior do que ela passar por um abuso físico, um abuso moral, um abuso sexual, um abuso verbal. Porque de 0 a 7 anos a criança não tem consciente. Ela não consegue distinguir, meu pai está nervoso, é por isso que está brigando comigo. Não existe isso na mente da criança. Tudo que os pais, principalmente os cuidadores, a criança vê os cuidadores como super-heróis. Tudo o que o adulto falar, a criança vai bater o martelo. Você entende? Então a gente foi moldado, a gente começou a se olhar pela forma como o outro nos via, como a forma como o outro falava que nós éramos. Por isso que o bullying é tão prejudicial. E graças a Deus hoje há essa conscientização, mas na nossa época, né, não sou tão velha assim, mas nem existia esse termo sobre bullying. E eu sempre tive essa clareza, o quão horrível era estar nesse lugar de sofrer bullying. Então eu sempre coloquei na minha cabeça de nunca fazer isso com ninguém, porque eu sofria muito bullying. E só eu sei o trabalhão que me deu e me dá até hoje para poder me desconectar dessas mentiras. Porque hoje eu entendo que tudo que falaram a meu respeito tem a ver com a pessoa, não tem a ver comigo. Era expectativa que pessoas criavam sobre mim.
E hoje é isso que eu ensino para minha filha. Qualquer coisa que vão falar para você tem a ver com o outro, não com você. Então hoje, graças a Deus, com essa democratização de conhecimento, a gente consegue ter acesso a conhecimento. Não precisa hoje eu ser formada em neurociência para eu estudar sobre, que é um assunto no qual eu amo também. Então, é necessário a gente aprender a ser pai e mãe, é necessário a gente aprender a ter o manual da vida. Né? Eu falo muito do livro sagrado, que é a Bíblia. Lá tá falando, eu lia tanto Provérbios 31 sobre a mulher virtuosa, porque eu não vivi isso. Eu cresci num âmbito religioso onde era pregado que a mulher tinha que ser submissa, só que as pessoas não sabiam nem interpretar o que era isso. Então, depois de anos que eu fui entender qual que era o papel da mulher na relação, qual que era o papel do homem na relação, eu não tinha referência do que era isso. Eu tive que estudar para tudo na minha vida. Eu tive que estudar para ser mãe, eu tive que estudar para ser esposa, eu tive que estudar para aprender a me comportar diante da vida, sabe? E assim vai ser até meu último dia de vida. Então eu sou muito feliz e grata porque hoje eu posso estar aqui falando só um pouquinho dos meus conhecimentos, são viradas de chaves e eu quero trazer muito mais para vocês porque é muito triste você não enxergar o seu valor, você não viver uma vida plena daquilo que você nasceu para viver. Todos nós temos algo no qual ninguém vai fazer igual. Então, eu te convido a trilhar essa jornada do autoconhecimento, leia, sabe? Se você não se bancar, não bancar os seus sonhos, não procurar um motivo para você sonhar, ninguém vai fazer isso por você. Eu falo que a máxima da vida é a gente se desenvolver nessa terra. Foi para isso que nós viemos. Para nos desenvolvermos e desfrutarmos das relações. E a gente só vai conseguir viver de forma plena quando você conhecer o seu Criador, que você é fractal de Deus, você é uma fração de Deus. O livro sagrado diz que Deus mora aí dentro de você. Você tem o DNA de Deus, você não é Deus, mas você tem a essência de Deus. É como uma gota do oceano. A gota do oceano, ele não é um oceano, mas faz parte do oceano. Assim somos nós. Você só vai conseguir entender a grandiosidade que você é quando você entender quem é seu Criador, qual é a sua real identidade e conhecer sobre pessoas. Vamos nessa? Então, mais uma vez eu te peço para se inscrever nesse canal. Ativa as notificações para você ficar por dentro de todos os vídeos. E vamos nessa para a gente se conhecer, para a gente se desenvolver e aprender cada dia mais quem é você. Gratidão.